Fala galera, beleza? Meu nome é Diogo Long, eu sou advogado especialista em startups e hoje eu vou mostrar um episódio do Primo Startups em que eu vou analisar aqui a rodada de investimento que teve na startup Yup, que é uma startup que ajuda pessoas com problemas ali com o carregamento de bateria do seu celular, e vou trazer aqui alguns pontos específicos em relação a essa rodada de investimento que teve, principalmente referente à parte jurídica dessa rodada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para as partes mais importantes da contextualização do que a startup faz, como ela monetiza e quanto ela está buscando, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Aí depois eu vou mostrar ponto a ponto no vídeo as questões que mais importam para a gente juridicamente, não juridicamente, mas que fazem todo sentido a gente tá apontando mais a fundo nesse episódio aqui, beleza? Então bora lá pro vídeo. Simples, na verdade é um aplicativo, né? O usuário ele se cadastra na nossa plataforma, ele baixa o app, faz um cadastro e aí ele escaneia o QR Code da máquina. Então a gente tem o QR Code passando na tela, ou senão ele vem fixo na tela, e ele escaneia o QR Code. Então cada máquina tem um QR Code dizendo que aquela máquina, por exemplo, hoje a gente sabe que essa máquina está aqui no Grupo Primo. Se eu abrir meu app, eu clico na máquina, vem o logo do Grupo Primo, vem o endereço, vê quantas baterias tem na máquina, para ele poder devolver. Por exemplo, eu posso tirar daquela máquina e devolver nessa máquina aqui. E se não devolve? A gente tem um cartão de crédito cadastrado, a gente faz um pré-bloqueio. Que é Bom, vamos lá, então nisso. o palco é seu aí, cara, fica à vontade. Não sei se vocês sabem, hoje a maior dor, a maior reclamação do aeroporto de Congonhas não é voo cancelado, não é bagagem extraviada, é falta de tomada para as pessoas carregarem. A gente distribuiu várias estações em pontos estratégicos, onde o usuário ele faz o download do nosso aplicativo. Então é uma startup que, além de um aplicativo, tem a questão física também. Faz um cadastro básico, ele escaneia o QR Code e ele consegue ter acesso às nossas baterias, que já vem com os 3 cabos integrados, como vocês viram aí. E o mais interessante, ele consegue tirar de um ponto, devolver em outro, sendo cobrado somente por tempo utilizado. E aí a gente... Tipo aquelas bicicletas, aqueles patinetes que você tira num lugar, coloca em outro, só que é de carregador. Beleza, agora eu vou passar um pouquinho mais pra frente, que ele vai falar um pouco mais do negócio dele e vai fazer a proposta. De 2021 para 2022, a gente falou, vamos começar a monetizar. A gente validou alguns MVPs, agora a gente começou a monetizar. E aí veio uma surpresa para o nosso grupo. Começar em foi, 2020. A gente conseguiu alcançar o break-even em um mês. As máquinas já pagavam um custo operacional. Em um mês, cobrando o usuário final, a gente cobra um valor muito baixo, R$2 o tempo utilizado. E a nossa média é de 1h30, 2 horas. Então o pessoal costuma gastar aí R$4, R$2, não costuma passar disso daí. Eu não entendi. R$2 para o usuário, o cara que escaneia, ou para o dono pro cara que recebe? Pro cara que escaneia. Ah, o o cara dono tem escaneia. outro custo. O dono ele paga um valor mensal pra gente. Aí Para fazer essa ação que você fez aí, para dar a bateria para ele, é R$2 a hora. R$2 a hora. Se eu ficar menos tempo, também é R$2. É R$2. Se ficar mais, aí Se é mais você dois. ficar, a gente cobra a cada 1 hora, a gente vai cobrando 2, num valor total diário de R$8. Em quanto tempo você cobra a taxa de perda da bateria? Cara, você Se eu acredita... pego- Taxa de perda vai ser o seguinte, como tem, né, a probabilidade do cara não devolver a bateria, ele cadastra ali o cartão e se o cara não devolver, ele cobra a taxa bloqueando do cartão R$150. Que pra ele faz muito sentido, até porque ele compra por uns R$10 e aí se ele não devolver é 150. Então ele lucra aí uma porrada de dinheiro se não devolver. Eu passo 10 dias com ela, você vai cobrar isso? 48 horas a gente mantém essa taxa de cobrança. Após 48 horas, a gente manda uma mensagem perguntando como é que foi a utilização e fala, olha, é o seguinte, você gostou de utilizar a Yup? Você já está com 48 horas, você não devolveu. Eu vou fazer eu vou utilizar o pré-bloqueio, vou executar esse pré-bloqueio de R$100, R$150 que a gente tem, e você continua com a bateria ou você pretende devolver ela? Então nessa fase a gente faz essa interação com o usuário final para que ele tenha uma experiência positiva com o aplicativo. Sair sendo cobrado, não perguntar o que eu quero. Então essa conversão é muito complicada porque... Cara, eu acho isso sensacional, tá? É o que eu costumo falar aqui para alguns clientes meus. Não tem como você evitar ninguém de entrar com uma ação judicial contra você ou entrar com uma reclamação e tudo mais. Todo mundo pode fazer isso mesmo estando errado. Esse é o ponto. Não quer dizer que ele vai ganhar só porque ele entrou, né? Mas qual que é a grande sacada aqui que provavelmente eles perceberam por algum problema que eles tiveram ou vários, né? Ao invés deles irem para um modelo tradicional em que as empresas tradicionais faziam o que? Dia 1 que começou a dever, já manda protestar o nome, manda para o Serasa negativar, ele faz o que? Ele entra em contato, fala, e aí cara, tudo bem? Tá gostando de utilizar o aplicativo? Tá legal?
você vai querer ficar com a bateria ou você vai nos devolver? Senão a gente vai realizar ali a cobrança do valor da bateria, né? E aí as pessoas, se ela quiser ficar com a bateria, beleza, senão ela devolve. Então não gera esse atrito, você pega um feedback do cliente e gera uma experiência sensacional para eles, porque justamente como ele falou, não bloqueia do nada. Às vezes as pessoas só esqueceram, né? Qual que é a lição aqui que eu quero passar para vocês? Conversar sempre é melhor para reduzir danos aí à sua empresa. Converse com o seu consumidor, mesmo que ele esteja errado. Veja o que está acontecendo para vocês tentarem resolver. Senão, se você simplesmente sair cobrando, tomando medidas drásticas aqui, muitas vezes isso vai gerar um conflito desnecessário, que vão gerar custos desnecessários e por aí vai. Tá? Então esse é um insight excelente que eles estão aplicando. Agora vamos pular ali para a parte que ele fala a proposta dele e depois a gente vai um a um analisando como que ficou. Oportunidade no History Channel e a nossa proposta de captação de 1,5 milhão por 10% da empresa. Então você vai ter... Bem gordinho esse valuation. Mas vamos lá, o que ele vai investir? 350 mil em tecnologia própria, 500 mil em mídia, porque ele tinha falado ali que até hoje foi tudo orgânico, sensacional. E parte disso em maquinário, porque é uma startup que lida com a parte física e com a parte virtual do negócio. Mas beleza, temos aí um contexto de tudo que está acontecendo, né? É uma startup que resolve o problema aí de baterias das pessoas, acesso a carregadores e tudo mais. E eles estão buscando aí um investimento de 1,5 milhão por 10% no Primo Rico. Legal. Agora eu vou voltar e pegar alguns pontos específicos que eu achei muito interessante para trazer alguns insights para vocês e até ensinar alguma coisa nova se vocês já não saibam, tá? Vou voltar ali nas partes porque é um vídeo bem grande, como vocês podem ver aqui, tem meia hora de vídeo, não vou passar tudo isso aqui, mas vou deixar aqui para vocês o que eu acho de mais importante desse vídeo, principalmente relacionado à parte jurídica. Beleza? Bora lá. Vamos passar para a parte em que ele começa a falar agora das validações do MVP dele. Parte sensacional, principalmente se você está começando, é sempre criar ali um MVP, um produto mínimo viável, para testar uma hipótese. Tá? Sempre tenha em mente isso. Qual que é a hipótese mais relevante que eu vou testar agora sobre o problema que eu estou querendo resolver? E ele testou várias hipóteses, lógico, com o tempo, né? E agora ele vai trazer alguns resultados e vai mostrar ali pro Primo Rico, pro Kepler, pro Davi, qual que foi o resultado disso, beleza? Bora lá. Importante, segurança. Com isso que a gente já conseguiu validar de MVP, a gente já fez a alocação para o usuário final, a pessoa paga por utilizar essa bateria, então a gente tem... Vamos lá. Primeira hipótese, será que a pessoa pagaria para utilizar essa bateria? Sim, eles conseguiram validar isso, estão cobrando aí por hora de utilização. Tem hoje mais de 5 mil pessoas pagando por mês, utilizando a nossa solução. A gente loca esse equipamento para alguns estados. Locação de equipamentos. Então, uma fonte de renda é o aluguel para o usuário final e a outra fonte de renda é a locação ali para um intermediário, né? Às vezes um negócio que vai estar pagando para ter aquilo ali, né? Estabelecimentos, onde o estabelecimento faz o seguinte: olha, Kadura, eu quero ter a IUP aqui no meu estabelecimento, eu vou te pagar um valor X mensal, só que esse QR Code que eu escanear, eu quero que seja gratuito. Então, por exemplo, um restaurante, um hospital que são nossos parceiros, por exemplo, Albert Einstein, eles vão lá e oferecem isso para os pacientes deles. E ele consegue fazer isso daí. Branding e marketing, alguma... Basicamente o que ele falou aqui é uma outra maneira de pensar para que esses seus clientes B2B aí paguem, né? Que é falar, cara, aumente, melhore a sua experiência do consumidor pagando para mim e deixando de graça para as pessoas. É o que eles estão fazendo aqui, muito interessante também, muito interessante mesmo. Algumas empresas pagam para ter divulgação de produto novo, porque a gente está em alguns pontos, como eu disse, Aeroporto de Congonhas, Albert Einstein, então é um ponto que tem muita passagem de gente e eles querem divulgar, usar a nossa tela como mídia. Outra coisa sensacional, eles colocam ali os totens dele, né, essa parte física, em lugares que passa muita gente. Então, não só é uma oportunidade para as pessoas alugarem, eles receberem por hora, como também para você divulgar, né? Então, você vê aqui Bossa Nova, sua marca vai aqui. Então, sempre que as pessoas passam, eles estão vendo uma propaganda e conseguem monetizar pela propaganda também. Show de bola. E também mídia impressa na bateria, porque a pessoa sai utilizando e devolve no outro ponto. Então a gente já validou esses MVPs e o licenciamento de uso. Como é que funciona? Ele compra o maquinário, a gente entra com a tecnologia e o know-how, passando essa informação para ele, ajudando em que ponto ele deve colocar, se o ponto realmente não...
Tecnologia, know-how, inteligência. Não está funcionando, a gente faz a mudança, porque normalmente os nossos contratos são contratos de comodato, então a gente consegue desenhar isso daí. Até o momento... Show de bola. Agora eu vou entrar nesses 4 pontos aí. Acho que ele falou know-how, tecnologia, né, o aplicativo, inteligência ali de mercado, de onde colocar, o que fica melhor, e comodato, que são partes muito importantes, muito legais para vocês entenderem como monetizar mais o negócio de vocês, beleza? Então bora lá, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vocês têm várias formas de monetizar o seu negócio, tá? E uma coisa que pouca gente sabe é que você não vai monetizar só licenciando o seu aplicativo, por exemplo, ou alugando ali uma máquina, né? Que é como ele está fazendo. Vocês podem monetizar também o conhecimento, o seu know-how, mas como que a gente faz isso, né? Na verdade, melhor, não só como a gente faz isso, mas como vocês pensam para fazer isso. Eu acho que essa é a parte mais valiosa. É o seguinte... Basicamente, quando a gente fala de contratos de tecnologia, né? O que é tecnologia nesse sentido aqui que eu quero mostrar para vocês? Basicamente é tudo aquilo que vai dar uma vantagem econômica para alguém. Determinadas tecnologias que você tem, determinadas propriedades intelectuais, existem uma proteção direta da lei, né? Então, por exemplo, a proteção de uma patente, a proteção de uma marca, um desenho industrial, por exemplo, ou de um software, né? Tem determinadas proteções na lei. A lei expressamente prevê como que você vai proteger isso, quando que surge a proteção e tudo mais. Só que se aquilo não é um software, aquilo não é patenteável, aquilo não é uma marca registrável, não é um desenho industrial, e mesmo assim gera um valor econômico para alguém, gera uma vantagem competitiva no mercado, se estiver nas mãos de alguém, por exemplo, o seu know-how, o seu conhecimento de como fazer alguma coisa, vocês também podem monetizar isso. Tá? Então o que ele fez aqui é exatamente essa questão. Isso gera um valor para a empresa dele, não só ter ali o aluguel de uma máquina, que também vai fazer com que consequentemente o consumidor final tenha um aluguel de um software, né? Que é o licenciamento de um software. Ele também monetiza ali a inteligência de mercado dele. Ou seja, ele vai mostrar para a pessoa, olha, tá passando pouca gente aqui, vamos colocar num outro lugar. Ou quando as pessoas, os possíveis clientes que estão cadastrados no aplicativo passam perto de totens, e esses totens eventualmente estão perto de restaurantes, estão perto de algum estabelecimento ou dentro até, automaticamente a Yupi gera notificações com cupons ali para a pessoa não só carregar, mas também passar no restaurante. Então isso ele está gerando know-how de quantas pessoas passam ali, está gerando dados, informações de mercado, está gerando também alguns gatilhos para que a pessoa passe a comprar ali no estabelecimento, que não é da Yupi, né? É no estabelecimento de algum parceiro comercial que ele tenha. Então isso é muito interessante. Tudo que gera uma vantagem econômica, uma vantagem competitiva para alguém, mesmo que não esteja em lei, por exemplo, uma patente, um software, uma marca, você consegue monetizar, certo? Por meio de contratos de tecnologia. Esse é o grande ponto. Então pensa, pô, tudo que eu tenho aqui que pode gerar um valor para esse meu cliente, para alguma pessoa, vocês podem cobrar por isso, não tem problema nenhum. E vocês têm determinadas proteções. Algumas surgem de lei e outras surgem de contrato. Ele fez isso de uma maneira muito boa mesmo. Então aí, parabéns aí pro pessoal da Yupi por fazer esse tipo de monetização e pensar dessa maneira. Agora vamos lá para o próximo ponto que eu quero falar com vocês, que é a questão da captação de dados, que o pessoal da Yupi faz também. Muito de bateria, tá ruim para ver, né, Davi? Vai tá tranquilo. A gente falou muito de bateria, falou muito de locação, mídia impressa, mídia na tela, mas o foco da Yupi hoje é captação de dados. A gente visa a moeda do futuro. A gente precisa de dados. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de que forma isso pode acontecer. A gente tem um parceiro, por exemplo, o Coco Bambu, que é um parceiro nosso, e na minha base de dados eu tenho várias Prestem bastante atenção nisso que é muito interessante. pessoas passando perto dos restaurantes deles. Eu sei que horas e o momento que eles estão passando e eu consigo soltar um push notification geolocalizado para esse usuário Yupi, dizendo, olha, você está sem bateria ou você está perto do Coco Bambu, lá tem uma estação Yupi, tá aqui um QR Code ou um cupom de desconto para você. Porque um dia ele já baixou o app Yupi. Ele né? já baixou o app Yupi. Tá. Então vamos lá. Existem várias maneiras aqui de você monetizar dados, tá? E existe uma discussão muito grande também de como isso pode ser feito, principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Teve gente que já foi multada por fazer algumas práticas abusivas, vamos colocar assim, tipo o Serasa, que ele pega...
Ele também chutou o balde, né? Ele pegava ali o nome de todo mundo, e-mail, contato, fazia uma lista e vendia isso no site dele para que outras pessoas pudessem, sei lá, ter acesso a lead, por exemplo. Coisa meio absurda, mas tudo bem. Qual que é o ponto? Não é que a venda de dados não é permitida. Mas o ponto é, existem várias maneiras de você monetizar os dados que você tem. Né? E eles fizeram de uma maneira muito inteligente, porque eles centralizam todos os dados ali, mas eles, de certa forma, fornecem só as informações suficientes para que aquele parceiro, aquele cliente dele, consiga monetizar a partir das informações deles. Que no caso eles captam os dados de quando as pessoas cadastradas ali, os usuários, estão passando perto de totens, e quais os totens, quais as máquinas estão perto ali de um estabelecimento do cliente, e aí eles enviam um voucher. Isso é interessante pra caramba, porque, se eu entendi bem, não existe uma transferência de dados, né? Eles só utilizam para determinados gatilhos, que é o envio de cupons, tá? Isso é excelente. No nosso dia a dia, a gente fornece dados para muita gente e eles monetizam por conta disso, fazem vendas, né? Vamos colocar dessa maneira. Por exemplo, Google. O Google rastreia os nossos dados para que quando alguém quiser fazer uma campanha de Google Ads, ele consiga identificar interesses, consiga identificar a localização. Outro que faz isso também é o Meta Ads, né? O Facebook, o Instagram ali é a mesma coisa. Você faz campanha de tráfego pago por interesses. Então, monetizar dessa maneira é muito interessante. Eles monetizaram por conta do local. Google Ads, Meta Ads fazem isso também, só que eles fizeram de uma maneira um pouquinho diferente. Super legal, muito bom. O ponto que eu quero levantar aqui para vocês é o seguinte. Sempre que vocês forem coletar dados ali de clientes, pessoas físicas principalmente, existem vários tipos de dados que você está coletando. Dados de preferências políticas, sexuais ou outros dados ali mais genéricos, né? Por exemplo, um e-mail ou... Enfim, existem N dados que podem ser coletados ali quando você estiver fazendo a sua operação. O ponto importante é, só colete os dados que você sabe que você vai usar para os fins do seu negócio, tá? E não colete dados a mais que você não precisa, que você não sabe por que você vai usar, tá? Isso pode representar um risco para o seu negócio. E lógico, faça uma política de privacidade, faça uma adequação LGPD ali, em que você vai estar mostrando para a pessoa como e por que você está coletando aqueles dados, quais os fins da utilização daqueles dados. Por exemplo, estou coletando seu e-mail para poder me comunicar com você e eventualmente fazer alguma campanha de marketing para você comprar meus produtos. Tá tudo certo, a gente dá os nossos e-mails para isso, mas isso precisa estar exposto, isso precisa estar expresso. Então, quais são os 2 pontos que eu quero tirar desse trecho aqui do vídeo? Primeiro, existem várias maneiras de você monetizar os dados. De preferência, monetize centralizando eles, não expondo para todo mundo ali os dados dos seus clientes, porque isso pode te gerar um dano. Existem limites que a lei estipula ou os próprios entendimentos dos tribunais, tá? Tem gente que já se ferrou, como o Serasa, mas tem gente que consegue fazer da maneira certa, como o pessoal aí da Yupa. Lógico, maneira certa, estou olhando só do vídeo, eu não sei o que está acontecendo ali dentro. Enfim, não colete dados desnecessários e sempre exponha por meio de políticas de privacidade quais dados você coleta e por que você está coletando esse dado. Dessa maneira você vai estar aí, pelo menos minimamente protegido e vai conseguir até ganhar dinheiro com todos esses dados que você coleta. Beleza?